Oi, gente! Bem-vindos para mais um café! Hoje nós vamos falar sobre por que as coisas que eram para ser normalizadas como coisas comuns não são mais normalizadas como coisas comuns, agora são coisas performáticas. A gente meio que romantizou coisas que... será que eram para ser romantizadas nesse nível? A gente está vendo hoje nas redes sociais um certo padrão de romantização de coisas comuns. Estudar só vai dar certo estudar se for com aquele caderno, se for com aquelas canetinhas coloridas. Só vai dar certo cozinhar. Gente, a comida só vai ficar boa apenas se a comida ficar bonita. Porque se não ficar bonita, se não ficar aesthetic, gente, não gostei da comida. Gente, eu quero muito correr, mas pra correr, eu vou precisar dos equipamentos perfeitos. Porque não dá pra correr sem todos os equipamentos, tudo que eu preciso usar. Isso tem sido tão comum ultimamente, que é a gente ver alguns aspectos, algumas ações da vida que antes não tinham pressão alguma sobre a gente. Eram coisas normais, comuns. E que não tinha uma pressão estética em cima dessas ações, sabe? Que, bom, são comuns. Tipo, os exemplos que eu dei de estudo, de escrita, de corrida, academia, sabe? Até o estilo de roupa que a gente usa, sabe? Enfim, mexe muito com a cabeça do ser humano imaturo e dessa nossa sociedade complicada e complexa. O maior medo daquela pessoa que passa 5, 6, 7 horas por dia nas redes sociais é ser uma pessoa improdutiva. Uma pessoa que parece ser improdutiva porque parece que nunca tá perfeito. A gente acaba tendo uma certa... um certo perfeccionismo em querer que, cara, cada milímetro precisa estar perfeito, porque senão não vai dar certo. Não dá certo, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, porque eu preciso disso, disso, disso. E a lista das coisas que a gente precisa parece que nunca termina. Nunca termina. E o objetivo é sempre o mesmo, a produtividade em excesso, né? Parece que a gente não descansa nunca. Que eu vi um vídeo de um cara, no Instagram, inclusive, em que ele tava dizendo, cara, às vezes quando eu vou assistir um filme, hoje em dia parece que assistir o filme é ser produtivo. E é exatamente isso. É exatamente isso. Porque a improdutividade nas nossas cabeças hoje em dia tá muito atrelado ao tempo que a gente usa para ver principalmente vídeos curtos. Antigamente a gente poderia até se sentir, não sei, cara, eu vou assistir filme e eu tô me sentindo culpado, porque ao invés de estar assistindo filme, eu podia estar usando meu tempo para fazer outras coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer coisa fora do celular parece um pouco mais produtivo. Cara, eu quero assistir filme, mas eu quero assistir filme bonito. Vocês entenderam o que eu tô falando? Vocês entenderam? Tipo assim, eu quero fazer isso, mas precisa ser bonito, precisa ser esteticamente bonito, precisa ser atrativo. A gente parece que instalou o algoritmo no nosso cérebro. Cara, isso é cansativo demais, isso é muito cansativo. Teve uma vez que eu tava... Uma vez não. Esse foi um exemplo, mas tipo, isso já passou pela minha cabeça outras vezes. Momentos em que eu, Lorena, estava, tipo, sei lá, fazendo coisas normais, tipo, caminhando com os meus cachorros.
E eu olhei pro céu e eu falei, caraca, velho, que céu lindo, que céu bonito, muito colorido. Tipo, era pôr do sol. E eu falei, caramba, que céu lindo. E eu tinha deixado meu celular em casa. E eu pensei assim, cara, seria a foto perfeita. Seria o momento perfeito pra tirar essa foto. E, meu Deus, as pessoas iriam curtir essa foto. E eu me vi em uma situação em que tudo que eu olhava, tudo que, tipo assim, eu observava, eu já, tipo, via pensando o que aquilo como que seria a reação das pessoas nas redes sociais vendo aquilo que eu estava vendo, entendeu? Então, assim, é muito bizarro como a gente está tão integrado a as redes sociais de uma forma inconsciente, de uma forma que a gente não consegue ter um domínio no nosso pensamento de uma forma madura em que a gente consiga separar a vida real da vida digital, né? Porque a vida digital acaba sendo uma fração, uma partezinha da vida real. Não é que existe a vida real e a vida digital. Não era pra ser 50-50, sabe? Tipo, existe a vida real. E a vida digital é uma fração, ou deveria ser uma fração da nossa vida real. Então, Então, acaba que isso pode virar um ciclo. Um ciclo em que, primeiro, você se compara com as outras pessoas das redes sociais. Depois você se culpa por você não ter a realidade daqueles influenciadores, daquelas pessoas que estão postando nas redes sociais. E depois você tenta se compensar, tentando reproduzir o que você viu nas redes sociais. Então, para você se sentir um pouco menos culpado de se sentir improdutivo, se sentir menor nessa realidade, a gente acaba tentando reproduzir o que a gente viu para nos sentirmos um pouco maiores. Gente, isso é muito triste. A gente tá começando a falar um pouco mais sobre isso agora. Principalmente depois da pandemia, que eu percebi uma crescidinha nisso. Na verdade, nos primeiros anos de pandemia, 2020, 2021, eu vi que, na verdade, a quantidade, né, de pessoas usando as redes sociais aumentou drasticamente, até porque as pessoas estavam em casa, né? Então, parecia ser a única forma de divertimento, sabe? De diversão. Mas depois disso, as pessoas foram se tocando cada vez mais que tinha alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Gente, não pode ser certo que a cada vez que eu me visto, a cada vez que eu cozinho, a cada vez que eu estudo, precisa ser uma performance. Precisa ter uma pressão tão grande nas minhas costas de que precisa estar esteticamente bonito, sabe? Como se tudo fosse atrelado a esse status. O valor que a gente deveria voltar a ter sobre as coisas normais, sobre as coisas triviais, as coisas ordinárias. O problema não é falar nas redes sociais, o problema não é, sei lá, ter uma conta nas redes sociais e você querer crescer com isso. Isso não é um problema, inclusive eu estou aqui no YouTube por causa disso, porque eu gosto, eu me identifiquei e me identifico fazendo os vídeos porque eu gosto de fazer os vídeos. Mas é importante nós termos essa noção da separação entre a vida comum, a vida normal, a vida real, da vida digital, que era pra ser só uma fração, sabe?
da nossa semana, uma fração do nosso dia, não o dia inteiro. As coisas que estão nas redes sociais não refletem a realidade. E a gente colocar o que nós vemos, o que nós vimos e vemos, para a nossa realidade, acaba ferindo a gente de uma forma, é uma coisa que a gente precisa pensar e falar sobre, sabe? Porque além da gente tomar consciência disso, a gente tomar consciência de que não estamos sozinhos, porque parece que estamos sozinhos, parece que nós somos os únicos que, sei lá, não performam bem. Não estamos sozinhos, na verdade está todo mundo no mesmo barco e parece que não está. E esse que é o problema. Porque atrás do celular, todo mundo tá meio que passando pela mesma coisa. Então, por que não nos ajudarmos, né? Nesse momento de pressão mental, de exaustão mental em que a gente se encontra. Então, precisamos nos ajudar, precisamos nos acolher. A gente precisa falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais conscientes a gente se torna. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, tá bom? Eu vou continuar fazendo meus videozinhos aqui. E eu espero ver vocês no próximo café. Sim!